Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para vocês, diretamente aqui da Costa Oeste, trazendo informações para vocês. Vamos a São Paulo, Brasil. O juiz Sérgio Moro determinou nessa quinta-feira a prisão do ex-presidente Lula. Uma ordem que foi determinada mesmo com possibilidade de embargo pela defesa do TRF4, o Tribunal de Porto Alegre, que confirmou a condenação de Lula. Ele emitiu o ofício com autorização a Moro. O juiz de Curitiba, de primeira instância, que a gente sabe que ele é um juiz que usa o direito convicções sem prova, é um juiz de primeiro grau, de primeira instância, e depende de revisão dos processos e homologa acima da Constituição. É um fascista que está aí querendo ter uma participação em Hollywood, com certeza. Então a gente está vendo aí que ele ordenou a prisão de Lula para que ele se apresentasse amanhã, sexta-feira, até 5 horas da tarde. Amanhã também a gente vai ter a manifestação da uma militância marcada em São Bernardo, e Lula foi condenado sem provas por reformas de um imóvel da OAS localizado em São Paulo que jamais pertenceu ao ex-presidente. Ele, que assumiu o poder em 2003 e 2010, ele deixou o cargo com 87% de aprovação, número jamais igualado com qualquer outro presidente, e hoje lidera todas as pesquisas sobre sucessão presidencial com pelo menos 35% dos votos. A condenação é contestada por maiores e por a maioria dos juristas e advogados. É ridículo o que a gente está vendo que o Sérgio Moro está querendo fazer. Então ele está querendo se lançar, ele está meio que no anonimato, depois que ele foi lá na Roda Viva lá pedir para Rosa Weber, ele que foi assessor dela. A gente sabe que a Rosa Weber, os dois já trabalharam juntos, ela é prima do Aécio, e ela tem um filho que chama Demetrio Weber, que trabalha para a Rede Globo. Então tá tudo armado. Ela que poderia dar o voto a favor para o habeas corpus. E ontem a gente teve o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que teve início às 2 horas da tarde, lá no plenário do STF, e a defesa do ex-presidente estava tentando impedir a execução provisória da pena diante da confirmação de sua condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá os 3 patetas do TRF4 que receberam dinheiro por debaixo da mesa. Então a gente tem o Rodrigo Janot, que já se vendeu, vem aqui, está morando na Colômbia, back and forth para o Brasil e Estados Unidos, está entregando juntamente com o Barroso, falando mal a tortas e direita. A gente vê que também o Sérgio Moro e o Dayton Dallagnol, o PowerPoint, também estão aí fazendo até jejum para que as coisas aconteçam, e é um fascista. Então a gente questiona o porquê que ele nunca investigou ninguém do PMDB, do PSDB e nem do PP. Então tá aí dado o recado, você que está acompanhando International Pulse Research. O juiz Sérgio Moro determinou nessa quinta-feira a prisão do ex-presidente Lula, que a ordem foi emitida, né, mesmo com possibilidades de embargo da defesa. Então vamos falar um pouco do que está acontecendo nesse cenário. A gente ontem que teve a votação, o ex-presidente perdeu. Eu fiz um vídeo explicando se ele tivesse ganhado o habeas corpus ou se ele tivesse perdido o habeas corpus. Então vamos voltar atrás. A gente sabe que o Sérgio Moro, ele presta conta às grandes incorporações aqui dos Estados Unidos. Ou ele prende o Lula, e ele que trouxe uma crise sem precedente no Brasil, ela imigra, e a função da política no judiciário é lesa pátria, literalmente. A gente vê um judiciário totalmente corrompido, ele que ganha acima do teto, estava chorando por auxílio moradia, e ele está aí, envolvido no Banestado, arquivou o Banestado, mais de 420 bilhões, mandou 80 bilhões aqui para Nova York, e arquivou juntamente com Álvaro Dias, que já está no seu 3º mandato, mais de 24 anos como senador, nunca fez nada pelo Brasil, é candidato a presidente da República. E Albert Youssef, que era o doleiro que abria a porta do cofre e tirava o dinheiro, foi condenado a 121 anos de cadeia e mais 3 anos, 121 anos e mais 3 meses, e pegou prisão domiciliar. A gente vê a justiça seletiva do Azeredo, que também era o senador de Minas Gerais, do PSDB,
que está aí 11 anos empurrando em segunda instância, terceira instância, e está aí na frente empurrando o processo com a barriga, e a gente vê o ex-presidente Lula sendo condenado por uma reforma de um apartamento que pertence à OAS. E você que tiver a oportunidade de ir no YouTube, no Google e ver como que foi feito, como que foi montado o processo, você dá risada. Você dá risada. Qualquer advogado que se formou agora vai dar risada do processo que foi montado para o senhor Sérgio Moro, da República Federativa de Curitiba, que vai estar aqui, a gente vai bater de frente. É ridículo. Então a gente vê um juiz imparcial, presta atenção, que usa o direito com convicções sem provas, está envolvidíssimo, literalmente, colocou a escuta da ex-presidente Dilma e do ex-presidente a escancarar na Rede Globo, sem autorização do Ministério Público. Se ele tivesse aqui, ele já estava morto nos Estados Unidos. Estaria morto. Isso lesa a pátria. E foi questionado sobre ele pediu lá no Roda Viva, espero que a Rosa Weber, ele que trabalhou, foi assessor da Rosa Weber, que foi a ministra que poderia dar o voto a favor para o ex-presidente Lula, ela voltou não. Porque ela está com conexão com a Rede Globo. Ela tem um filho que chama Demetrius Weber, que trabalha na Rede Globo, ela é prima do Aécio, que a gente sabe muito bem que a Carmen Lúcia deu um habeas corpus, livrou o dele da reta, né? Principalmente o Aécio, que está envolvido em várias coisas. Então a gente vê uma justiça seletiva que só vai para a cadeia os militantes do PT. A Rosa Weber também, ela condenou José Dirceu, e o mais interessante que ela falou assim, não tenho provas sobre você, mas vou condenar você porque permite a literatura jurídica. É ridículo o que a gente está vendo no cenário brasileiro. A gente vê aí que a Operação Lava Jato ela foi criada para poder destabilizar o Brasil. O ex-presidente Lula, que colocou o Brasil de 14ª economia do mundo para 5ª, em pleno emprego, você sabe o que significa isso na economia? Que colocou em pauta, no Fernando Henrique Cardoso, eles não criou nenhuma universidade. Dilma e o Lula conseguiram fazer quase 80 universidades no Brasil. Trouxe mais de 8 milhões de pessoas, tiraram da linha da miséria, da pobreza, ajudou o pobre a caminhar com as suas próprias pernas. Então a gente vê a incoerência de um STF que quer realmente condenar uma pessoa que fez muito para a população. E você que está assistindo aí hoje, o International Post Research, você que está aí, é você que perde. Porque o brasileiro que ama o Brasil, ele luta pelo Brasil. Deveria estar lá defendendo. A gente vê o senador Suplicy, ele falou que se o Lula for encarcerado, eles não vão pedir. A Rede Globo já escancarou, já colocou que Sérgio Moro pede a prisão provisória do até amanhã, 5 horas da tarde. Ele vai junto. Agora é hora de mostrar, povo brasileiro, quem dá as cartas. Não adianta ficar de cabeça baixa como ovelha só assistindo. Se o povo americano perdesse 10 dólares aqui do salário, se o Trump falasse assim, nós vamos tirar 10 dólares de cada salário, o povo estaria armado para lutar, para defender a Constituição do país. O advogado de defesa colocou em pauta e disse que a antecipação do comprometimento da pena é incompatível à presença da inocência. Então a gente tem que esperar as coisas acontecer. Num país onde não tem autoridade, no estado de exceção, no juizinho que homologa acima da Constituição e colocou o Brasil a 4, 5 pontos abaixo do PIB, trouxe o caos. Hoje nós somos 35 milhões de pessoas na informalidade, correndo da polícia, do Rapa. 8 milhões desistiram de entregar currículo, gente. É ridículo, o Estado é infame, o povo perdendo tempo com novela das 8, Rede Globo. Numa crise sem precedente. A esposa dele, de Sérgio Moro, envolvida na PAI, 450 milhões, ninguém nunca falou. Ela presta assessoria a Shell,
que a ExxonMobil comeu, drenou, tomou o pré-sal que eles estavam de olho enquanto você estava assistindo a final do jogo ou assistindo uma novela da Rede Globo. Então é ridículo as coisas que nós estamos vendo. Tacla Duran nunca foi investigado, nunca ele pediu para ele depois fazer delação ou qualquer coisa parecida, porque ele escancarou, ele que está lá na Espanha, ele colocou na pauta que realmente Sérgio Moro faz delação premiada, pede para a pessoa inventar uma história e pede dinheiro por debaixo da mesma, como foi vendido, aliás, comprado os 3 patetas, aliás, os 4 patetas do TF4. Então tem 4 pessoas, Dallagnol, Sérgio Moro, Rodrigo Janot e o Barroso, que estão aí dentro dessa empreitada para poder estabilizar o Brasil. Lembre-se, o Senhor, ele enxerga no escuro. A gente pode fazer as coisas da forma que a gente pensa, mas cada um de nós vai ter que prestar a conta literalmente. Um presidente que tirou várias pessoas da linha da miséria, colocou o pleno emprego, colocou por 14ª a 5ª economia do mundo. A gente vê aí essa infâmia de algo que eles estão tentando colocar à frente numa eleição pré-definida. Vocês que estão aí assistindo o International Post Research, a resposta está única e exclusivamente na mão de vocês. Eu acho que já chegou a hora de ficar questionando e falando. Agora tem que agir, tem que ir para a rua e tem que fazer uma revolução com pautas, porque só assim o Brasil vai sair dessa crise sem precedente. O juiz Sérgio Moro hoje determinou a prisão do ex-presidente Lula sem qualquer embargos, condenando uma pessoa que jamais teve um apartamento. Se vocês forem ver o processo, vocês dão risada, tá na internet. Aí, Fernando Henrique Cardoso, para terminar, porque eu fico engasgado, tem 2 apartamentos, um na Espanha, outro na França, que vale mais de 15 milhões de dólares. Jamais foi investigado. É uma perseguição de uma justiça seletiva, não só pelo Lula, mas pelo branco, o preto, o burro e principalmente o pobre do Brasil, que é tão discriminado. Agora é a hora de levantar. Chega de demagogia. É lutar para acabar com esse estado de exceção. Deixo a minha voz embargada para que a gente possa se conscientizar de que o Brasil está no retrocesso de mais de 20 anos. Robert for International Post Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.